Pessoal, vou apresentar aqui minha tela para vocês. Cadê? Ok, vocês estão conseguindo ver já? Carregando aqui pra mim. Beleza. Show de bola. A gente vai falar sobre gestão de time, né? Como é do Nordestão, com o Ned Salvador. E me apresentando, eu já falei um bocado, né? Contei um pouquinho da minha jornada no MEG. Mas eu me chamo André Magalhães, eu tenho 21 anos, até depois de amanhã, que eu faço aniversário. Eu faço arquitetura lá na UFAL, até onde a greve permitir, né? E eu sou pós-júnior da EGEC, Empresa Júnior de Engenharia Civil e Arquitetura. Esse ano eu estou como VPGG da FEGEA, estou muito feliz com isso, né? Como eu comentei aqui. E 2025 é uma interrogação. Eu brinco muito que eu quero continuar no médio para sempre, é porque cada dia, velho, por mais que a gente tenha as dificuldades, sempre tem um EI da vida, ou um momento assim, na jornada da gente, que faz a gente reacender essa paixão pelo movimento. Eu acho isso muito bacana também. Mas beleza, né? A gente vai falar sobre gestão de time e eu queria falar um pouquinho sobre sistema de gestão, né? O que é um sistema de gestão? Basicamente, tipo, quando uma organização constrói um sistema de gestão, ela define um conjunto de processos, né, de políticas e tudo mais, que vai definir como é que aquela organização vai coordenar, vai gerenciar, vai acompanhar os objetivos, né, ou, quer dizer, os seus processos para alcançar suas metas e seus objetivos. E aí a ideia é que a gente consiga, a partir dessa gestão de conhecimento, né, desse sistema que está ali documentado em algum local, promover uma melhoria contínua a partir dessa análise dele, dessa revisitação dele. Então, a ideia é que, por exemplo, a cada ano eu consiga, o VPGG, né, principalmente, consiga olhar para esse sistema de gestão e ver, poxa, o que a gente consegue, a partir desses processos que a gente segue, melhorar, aprimorar, adicionar algo que faça mais sentido, retirar algo que já não faça tanto e causa uma falta de adesão e desenvolvendo, né, para que no futuro a gente consiga cada vez mais ter uns processos que sejam mais otimizados e inovadores possível. Se, no caso do NEG Salvador, vocês estiverem na mesma situação que nós da FEGEA, a gente praticamente não tem um sistema de gestão. A gente tem um documento assim muito simplificado e que ele não direciona com clareza assim literalmente nada. Então é algo que a gente está estruturando, né, pegando insight do EI mesmo para colocar as coisas em prática. Espero que dê certo. Qualquer coisa, eu venho contar um case. Pois bem, tipo, num sistema de gestão a gente tem alguns pilares, né? A gente tem um pilar, por exemplo, de cultura, que vai falar sobre legado, RNNs, caso tenham também na FEG, a gente não tem, mas vamos implementar. Um pilar, sei lá, que pode falar sobre estratégia, e aí nesse pilar pode explicar qual é o mapa estratégico do núcleo, né? O que é que ele precisa fazer para alcançar o alto impacto, ou outra classificação que ele quer alcançar. Também pode ter um pilar ali falando sobre gestão, explicando quais são as metodologias usadas para criar um planejamento estratégico, para definir um planejamento tático, para operacionalizar isso, né, fazer essa parte do planejamento operacional, de definição de atividades e tudo mais. Enfim, todos esses pilares. E eles, assim, só para deixar claro, não precisam ser esses, tá? Inclusive, eu estou futucando em todo tipo de sistema de gestão que eu acho aí das instâncias e estou estudando bastante para saber o que é que faz sentido para a gente e o que é que não faz. E aí também eu deixo isso de sugestão e também posso passar o link dessas coisas, caso eu não tenha passado ainda, não me lembro. Mas hoje específico, a gente vai falar sobre esse pilar de gestão, né? Como é que eu posso, quais metodologias eu posso usar, como é que eu posso definir ritos e criar jornadas para o meu time para que a gente consiga transformar a estratégia em planos de ação e realmente ver a galera se conectando com isso e trazendo resultado para a organização. E aí, né, para começar, muito. A gente já ouviu falar sobre, por exemplo, OKR. Né? No nosso planejamento estratégico é muito comum as instâncias definirem ciclos, né? Então, pegar aquele período do ano, vamos dizer assim, no intervalo bimestral ou trimestral, ou às vezes até intercalar, e definir objetivos e resultados-chave para cada área. Né? A gente tem aí uma forma muito famosa de fazer isso, que é a metodologia SMART, né? Que eu vou definir metas, definindo algo que seja específico, né? O S,
que seja mensurável, então consigo colocar em números para saber se eu alcancei ou não, que seja alcançável, né? Não é aquela meta irreal, que seja relevante, que faça sentido para o objetivo que eu quero alcançar e que seja temporal, então, dentro daquele período. A gente já ouviu falar dessa metodologia de OKR, mas às vezes a gente cria um impasse de construir o planejamento tático e operacionalizar ele, né? A gente às vezes acaba perdendo digamos assim, esse domínio do planejamento nesse momento de colocar em prática. E tem até uma frase que eu li no livro do Scrum, que eu estou lendo agora, que fala assim, nenhum planejamento é tão perfeito ao ponto de resistir ao primeiro contato com a equipe. E às vezes é justamente isso, quando a gente vai colocar em prática, as coisas não fazem tanto sentido assim, e a ideia é que a gente consiga pensar isso, né? Para gestão de projetos, a gente tem uma metodologia específica, como é que a gente faz? E aí, gestão de projetos, a gente pode incluir pessoas, né? Porque a ideia é que a gente consiga gerir as pessoas executando essas atividades, executando esses processos. E aí eu queria apresentar como é que a gente pode usar o Scrum para fazer isso, né? Primeiro, eu queria explicar, né? O Scrum é uma metodologia ágil. Ele tem uma proposta diferente de uma metodologia tradicional. A ideia é que a gente consiga alcançar resultados, aprimorar essa obtenção de resultados, né? Fazer com que a gente consiga chegar nesse objetivo de uma forma mais rápida e gastando menos esforço, a gente consiga, enquanto executa o processo, perceber e corrigir os erros e não ver o que a gente errou somente lá no final, quando o ciclo fechou e a gente vai fazer aquele review, certo? Porque retrabalhar é mais demorado do que a gente corrigir assim que a gente percebe. A gente também vai conseguir aumentar a produtividade da equipe, e é muito bom porque quando a equipe se sente produtiva, ela vai ter vontade de fazer mais, ela vai ter mais tempo para descansar, e ela descansada, ela consegue ser mais produtiva, pensar de uma forma melhor, etc. E, por fim, também a gente vai saber o que é que cada área está fazendo em tempo real, quando a gente utiliza o Scrum. E aí, vou trazer a última parte teórica, eu juro, que é algumas coisas assim do manifesto ágil, né? A metodologia ágil, ela tem alguns valores, que é indivíduos em vez de processos. Às vezes a gente se prende demais em como é que as coisas têm que ser feitas e a gente não sabe qual é a melhor forma que a equipe trabalha, como é que o time gosta de ser reconhecido, o que é que motiva, o que é que desafia aquelas pessoas, e a gente foca muito no tem que fazer porque tem que fazer, e não consegue se aproximar das pessoas com quem a gente está trabalhando. Além disso, né, tem esse outro valor, produtos que de fato funcionem, em vez de documentação dizendo como deveriam funcionar. Então, assim, não adianta na sua área você estruturar o processo, definir, fazer um documento de 50 páginas com passo a passo de como é que aquilo deveria acontecer, se quando você vai colocar em prática, não roda. As pessoas não aderem, elas nem vão ler aquilo e tudo mais. Então, é muito da gente conseguir ver o que é que faz sentido para o time, como é que eles gostam de trabalhar, como eles gostam de aprender e, de fato, direcionar os esforços para fazer algo que seja muito mais objetivo. Eu sempre falo assim, facilite seu trabalho. Então, se você consegue trazer uma capacitação de uma forma que é mais objetiva, em vez e também junto com essa capacitação já definir saídas e planos de ação para a galera já colocar em prática no outro dia, mais efetivo do que você estruturar uma jornada de um bimestre inteiro, do início ao fim, dizendo o que cada pessoa vai fazer em cada dia da semana, porque na prática não vai funcionar tão bem. E por fim, né, responder à mudança em vez de seguir o plano. E é muito do que eu acabei de falar. A gente conseguir, sim, definir etapas, mas não precisa destrinchar ela tintim por tintim no início do ciclo, porque vai ser pesado para a gente e quando a realidade chegar, muitas vezes a gente vai acabar abandonando esse plano em vez de se adaptar à realidade. Então, a gente, quando fala de planejamento, a gente só precisa planejar com tempo suficiente para manter a equipe ocupada. Então, eu consigo fazer um planejamento mais macro, definir aquela minha jornada, né? O que é que a gente quer entregar dentro da área enquanto produto, enquanto processo, que vai levar a gente para o resultado, para o OKR, lá que a gente definiu no início do ciclo. Eu posso quebrar isso essas fases macro, né? E definir as saídas a cada semana. Então, não preciso dizer assim, ó, essa semana vai ser isso, essa vai ser isso, essa aquilo, no início do mês. Eu posso revisar isso ao longo do tempo para que a gente consiga ver o que conseguiu, o que não conseguiu fazer, analisar a produtividade da equipe, por aí vai. E aí, né,
essa frase também que eu peguei do livro, eu tô pegando tudo desse livro, porque eu acho muito bacana esse livro, e aí é muito bom você pegar uma coisa e conseguir aplicar. Então, planeje a realidade e não a fantasia. No Scrum, o autor cita um outro cara lá, que ele deve ser um cara mais top do que o próprio cara que escreveu o livro, que ele fala que existem alguns desperdícios em todo o trabalho, né? Algumas irracionalidades. A primeira delas é o absurdo. Então, assim, metas desafiadoras, elas vão estimular o time, mas metas absurdas, elas vão frustrar logo de cara. Então, tomem cuidado quando vocês forem definir aquele objetivo tático para o ciclo, porque se aquilo for absurdo demais e o time não vê que aquilo é possível alcançar, vocês vão desestimular. Então, isso é um desperdício logo de cara de energia. Outra irracionalidade ou desperdício são expectativas irracionais, que é imaginar que no final daquele período pré-palco, um EJ vai puxar outra do nada de um gap de R$ 15.000, porque a gente vai conseguir uma colaboração que talvez, falando com o conselheiro, ele vai falar com, sei lá, com o articulador, com o guardião da BJ, que vai falar, sabe? Pensar em coisas mirabolantes que são irracionais e que não seguiram plano para acontecer. Outro desperdício, né, de energia para a elaboração desse plano e uma irracionalidade também é a sobrecarga. Velho, se você, beleza, eu até consigo colocar o verde da CJ no plano de ação, mas para isso tem que ser feito tanta coisa que, para a capacidade produtiva das pessoas que estão ali, não é saudável necessariamente. E o que acontece é que com a sobrecarga, às vezes você até vai conseguir fazer com que a galera cumpra aquilo naquele momento, pré-palco, mas posteriormente a pessoa entre numa ressaca, né, como a gente chama, aquele período pós-palco, e pense até em desistir. Então, velho, eu já ouvi pessoas dizendo que, tipo, pô, velho, tô só esperando o evento acontecer, a gente entregar o evento para sair do time, sabe? Então, é muito da gente conseguir maneirar um pouco as coisas, claro. Equilibrar essa questão de desafiador, de realmente se entregar pelo que a gente acredita, pelo nosso propósito, mas conseguir planejar isso de um jeito bacana também. E aí a quarta irracionalidade, que é uma que ele cria, é o desperdício emocional. Então observem muito a questão do time, porque não adianta a gente ter planos de ação a serem seguidos se a gente, enquanto liderança, é alguém que cobra, mas não presta suporte, é alguém que vai passar um feedback para alguém, passa no grupo, constrange todo mundo e tudo mais. Então tome cuidado assim com isso de modo geral. Coloquei aqui porque estava no livro, mas eu acho super pertinente também. E aí a gente vai começar a colocar em prática agora, beleza? Eu trouxe aqui o roadmap que a gente fez em VPGG no início do ciclo, antes do ciclo começar, aliás, que foi basicamente o seguinte: a gente listou as coisas que a gente tinha de ações da área e é, a gente colocou assim mais ou menos um prazo de quando era que aquilo ia acontecer. Então, por exemplo, o planejamento financeiro de eventos era uma planilha que eu queria atualizar e a gente já de cara já colocou, pá, tal data. FEGEA de vidro é a transparência da FEGEA. A gente colocou aqui nessa data porque teria a FEGEA, a transparência do ciclo anterior e essa data para a transparência desse ciclo atual. Então, enfim, foi colocando aqui, ó, a gente quer fazer um processo seletivo que vai acontecer nessa parte, mas para que ele aconteça, a gente coloca aqui etapa de prospecções, certo? Então, basicamente, a gente definiu ações e a gente colocou dentro de um intervalo aqui de tempo quando era que aquilo ia acontecer mais ou menos. E aí o que era a parte prática que eu ia pedir para vocês. Eu vou compartilhar aqui com vocês esse esse Canva e aí tu consegue acessar e editar direitinho por aí, João? Consigo. Só vou pedir para Marcão me encaminhar no WhatsApp, se ele puder, que aí eu abro no PC. Pronto, tranquilo. Que aí a gente vai só trabalhar só para entender um pouquinho como é que a gente pode estruturar essa questão de jornada e, enfim, e trabalhar isso na prática, essa parte do Scrum. Depois a gente vai chegar lá, vocês vão entender ainda mais. E aí, enquanto você vai acessando aí, eu vou dando os direcionamentos. Você pode duplicar, tá, essa página. E aí, quando você duplicar, deixa eu ver que página é essa. Essa é a página 16. Quando você duplicar, eu vou pedir que você mude o fundo de cor para a gente conseguir distinguir. E
coloque aí o nome da sua área e escolha assim 4 processos que você pensa em rodar assim no próximo bimestre, por exemplo. Não precisa ser, sei lá, os 4 principais ou alguma coisa não, mas algo assim mais que lhe vem à mente de cara. Das minhas duas? Ou uma só? Pode ser de uma só. Tá. E aí agora você pode pegar essas barrinhas, né, e colocar como se fosse em que momento você faria cada uma delas. Não precisa ser exato, não. Você pode até pensar no exemplo. Eita, tá os meses aí, né? Mas, enfim, você pode editar, colocar, por exemplo, maio, junho, alguma coisa assim, só pra gente ter uma noção. Eu vou apagar esses de baixo, essas coisinhas aqui, só pra não confundir. Show, temos uma noção aí, bacana. Beleza, então vê só. O que é que acontece? Qual é o próximo passo, né? Velho, o primeiro, assim, que eu deixo como sugestão é construam essa questão de roadmap junto com o time, porque vocês vão conseguir, tipo, ter aquele alinhamento de tudo que a área precisa fazer e é muito legal quando a pessoa, ela entende aquilo que a outra frente que ela não tá responsável vai fazer também. Então, por exemplo, em VPGG, a gente tem a parte de ADM Fim, a gente tem a parte de time, a gente tem a parte de gestão aqui na FEGEA, e eu só tenho uma pessoa no meu time que está alocado na frente de time. Mas quando a gente vai construir a jornada da área, a gente coloca tudo para que eu consiga, tipo, ter aquele alinhamento, né? Arthur consiga estar comigo ali para saber o que é que as outras frentes da área estão fazendo e até mesmo se dispor a ajudar em alguns momentos. E aí, beleza. Qual é o próximo passo depois disso? O próximo passo é a gente conseguir entender quais etapas eu preciso cumprir para realizar cada uma dessas atividades. Então, vou ter aí uma prospecção ativa, por exemplo, de Presex, imagine que seja, por exemplo, para parceiros institucionais, governamentais. Beleza, eu vou ter que ter um momento ali onde eu vou criar uma proposta de valor, onde eu vou mapear possíveis prospectos, né, ou, enfim, instituições. Eu vou ter uma etapa onde eu vou até essas instituições, né, e tudo mais, por aí vai, para alcançar o resultado-chave taxa de conversão, para alcançar o resultado-chave X valor em abatimentos, certo? Então, a ideia é que você consiga, a partir desse roadmap, entender o macro da área e depois quebrar esse macro da área em médias etapas que vão definir o que é que você vai fazer para que essa barrinha seja cumprida. Porém, uma coisa que eu queria chamar a atenção, né? Tomem cuidado quando vocês forem planejar para não colocarem, por exemplo, as fases de processos diferentes ocorrendo ao mesmo tempo. Por quê? Porque quando a área ela tem muitos focos, ela tem muitas coisas para fazer, a mudança de contexto de um trabalho de um produto A para um produto B, essa mudança de contexto faz com que haja uma perca de produtividade. Porque eu estou concentrado numa coisa, minha linha de raciocínio está numa coisa, está em parceiros, está em prospecções, e de repente eu vou tipo, para a minha rotina de benches para falar sobre algo que não é nem o mesmo tema. Ou então, enfim, por aí vai. Qual é a ideia do Scrum? Né? Como é que a gente planeja utilizando o Scrum? Beleza, essa primeira parte que você fez tá ótima. Mas esse exemplo que eu trouxe, né? Na metodologia tradicional, se a gente tem o produto A, B e C, às vezes a gente vai colocar a primeira fase do produto a primeira fase do produto B e a primeira fase do produto C rodando ao mesmo tempo. E aí depois a gente vai para o intermediário dos três produtos ao mesmo tempo.
Então a gente faz o A, o B e o C, e depois o A3, né, o B3 e o C3. Bicho, eu não tô entendendo nada, esses A3, B3, C3. Deixa eu dar um exemplo mais claro. Imagina aí que você tá na sua casa e você tem algumas coisas para fazer na sua casa. Você tem o cachorro que você precisa comprar ração, você tem que pintar a sua casa e você tem que varrer as folhas do quintal. Dá para entender um pouco melhor, né? O que é o A, o B e o C. Agora imagina que você pintou o banheiro, sei lá, pintou um quarto, um cômodo, você saiu de casa para comprar a ração do cachorro, deixou a ração na garagem e você juntou todas as folhas, mas não colocou ela no saco para jogar fora. Chegou no fim do dia, foi isso que você fez. Cara, teu cachorro tá com fome, as folhas podem se espalhar de novo, você não jogou a folha no lixo e você não pintou a casa toda. Então ela tá melada, com fedor de tinta e você não concluiu nenhuma das atividades que você tinha para fazer. E essa mudança de contexto faz com que tudo se atrase um pouco mais. Então qual é a ideia? Na metodologia tradicional, tudo é importante, a gente vai fazer tudo ao mesmo tempo. Mas quando a gente usa o Scrum, a gente prioriza as coisas. Então, o que é que eu preciso entregar primeiro dentre essas coisas? Então, se é uma parceria, se eu tenho um evento em perspectiva, a deadline é a data do evento. Então, vamos priorizar isso primeiro. Depois eu tenho outra coisa que tem uma possibilidade de fazer um pouco depois. Então, começo a quebrar essas etapas um pouco depois também. E aí, pelo fato do time, da equipe, de vocês estarem muito concentradas num processo só, vocês vão conseguir fazer mais rápido, vocês vão conseguir identificar erros com mais facilidades e tudo mais para fazer com que isso consiga ser mais bem sucedido. Beleza? E aí, né, o foco um, quando vocês forem construir essa parte do tático, né, de construir um ciclo, uma jornada para o time de um período aí trimestral, por exemplo, olhem para o estratégico. Então, velho, no planejamento estratégico, no mapa estratégico de vocês, quais são as metas que têm a ver com Presex? Se tiver lá, por exemplo, receita operacional e fizer sentido para Presex também, qual é a meta de receita operacional e quanto é dessa meta que Presex vai trazer no ano, por exemplo? Tô só chutando assim. Ah, vai trazer metade e aí a outra metade vai ser de negócios e VPGG. Beleza. Se eu tenho essa clareza de que vai trazer metade, quanto é daquela receita operacional total que corresponde à parcela desse ciclo? Velho, é 25%. Então significa que Presex vai trazer um valor da metade dos 25, né, 12,5 naquele ciclo. Então, da mesma forma, DDR, velho, qual é a minha meta para ser alto impacto no final do ano? É ter X EJs no verde, ter X EJs, quer dizer, colaborativas, inovadoras e tudo mais, e a gente conseguir deixar essa mesma proporção no tracking. Da mesma forma, as outras áreas com suas metas. Olha para o objetivo estratégico, para o mapa estratégico e tenta ver como é que vocês conseguem trazer isso para o tático. É a primeira coisa. E depois disso, né? Foi o que eu acabei de falar. Olhar para as metas do Octa, no caso da FEGEA, né? Eu esqueci o que é que vocês estão perseguindo agora, mas dividi-las. E beleza, né? E aí como é que a gente constrói esses roadmaps? Finalmente, né? Eu trouxe de novo o de VPGG e eu queria trazer aqui dois processos da gente que a gente fez esse destrinchamento dos planos de ação. O primeiro foi o processo seletivo. Ó, ele tá para acontecer aqui daqui a uma semana e até o dia 24 de maio. E o outro era o sistema de gestão. RNNs, que a gente pensou em inserir, a gente nem sabia o que era sistema de gestão ainda, no dia 27 de maio. Porém, a gente não tinha, antes dele, essa definição de o que eu preciso fazer para isso acontecer. E aí a gente quebrou um pouco esse roadmap em etapas. Então, ó, nessa semana eu vou definir os desafios, eu vou fazer um levantamento de talentos e tudo mais. Eu dividi com o Arthur, né, aqui o que era que cada um ia fazer, e a gente seguiu isso direitinho, quer dizer, a gente olhava para isso toda semana para definir quais seriam as saídas, para definir quais seriam as ações que a gente ia fazer. Isso aqui eu vou pular. Só que olha só o erro da gente. A gente colocou o sistema de gestão para ter etapas a serem cumpridas na mesma semana que o processo seletivo precisaria ser executado. Vocês acham que a gente está rodando os dois ao mesmo tempo? Vocês acham que qual está sendo priorizado e qual está sendo abandonado? A execução sempre ganha. Ó, o processo seletivo, felizmente, ele teve um maior destaque nas nossas atividades, porque a gente tinha a data para fazer o PS. Se a gente não entregar
do sistema de gestão até o dia 27 de maio, sabe o que, é que vai acontecer com a FGEA? Nada. Pelo menos nesse curto prazo. Então, é a ideia que a gente consiga olhar assim e, poxa, sabe o que foi que aconteceu com esse roadmap do sistema de gestão? Além dele estar sendo negligenciado, ele está atrapalhando a gente a fazer as coisas que a gente deveria fazer para o PS. Então, é muito de vocês conseguirem observar essas coisas e definirem aí as ações de fato. Então, olha só, a gente já conseguiu pensar em como consegue trazer o estratégico, né, aquele mapa do alto impacto, para o tático, né, para o ciclo trimestral. E a gente está vendo um pouco como é que a gente consegue trazer o tático para o operacional. Mas eu vou apresentar uma coisa que eu tinha mostrado ao Marcola quando a gente falou lá com o pessoal de VPGG, que era as saídas. Então, olha só, nas saídas, né, a gente, literalmente, nossa reunião é só isso, é olhar o roadmap e definir saídas. Então, olha só, aqui a gente olha para essa semana e faz assim, ó, definição dos desafios. O que é que eu tenho, como é que eu vou dizer que eu defini os desafios? É quando eu listar quais desafios vão ter, descrevê-los e apresentar e validar com a diretoria. Ficou para essa semana. E aí na semana menos, deixa eu ver qual era, na semana menos um, estava lá, aqui na minha saída, fazer isso, apresentar propostas de tal desafios para a diretoria. Tal, cheque, executado. Aí o que é que tem mais para fazer na semana menos um? Levantamento de talentos, é vermelhinho, é do Arthur. Qual é o produto do levantamento de talentos? Arthur, cria uma planilha com o nome das pessoas das EJs, o contato delas e tal coisa dessa forma para a gente prospectar a galera. Beleza, entendi o que é que eu tenho que fazer nessa semana. Aqui a minha saída, ó, azul. Seguir empresários juniores no Instagram e fazer 2 posts no Instagram. Beleza. E aí a gente só olha para essa semana, a gente só olha para essa coluna e a gente traduz o que é esse termo aqui em um produto, em uma entrega. Então, a cada semana eu olho aqui, beleza. Tem os que são mais claros, né? Pô, o edital é o edital. Formas de inscrição é mais objetivo. No sistema de gestão é um pouco mais abstrato, que ele está simplificado, dá para a gente brincar um pouco mais. Então, ó, levantamento do que falta no nosso sistema de gestão. Como é que eu posso fazer isso se eu fosse definir uma saída? Eu poderia colocar como saída fazer 2 benches com a galera, e tipo sobre gestão e botar Arthur para fazer 2 benches sobre cultura. Show de bola. O que será implementado, né? Semana para a gente definir isso. A saída pode ser uma construção na área para definir tudo isso. Beleza, a gente vai olhar para essa semana e definir a ação dessa semana. E por aí vai. Aí vamos supor, Docs ou Canva, né? Fazer aquilo, começar a criar o produto. Aqui já teria exatamente o que deveria ter nesse Docs ou Canva. Mas eu só vou olhar para o que tem que ter nesse Docs ou Canva quando chegar nessa semana. E por aí vai, né? E aí, ao longo das semanas, a gente vê, né, o que a gente fez na semana 1, o que é que a gente fez na semana 2, e a gente sempre vai revisando. Bicho, a gente não conseguiu atualizar a planilha de gestão. Você não conseguiu fazer o backlog do sistema de gestão de cultura. Mantém ou não mantém nessa próxima semana? A gente manteve. Erro nosso, de novo. Mas a ideia é essa, é olhar o que não foi entregue na semana anterior, ver se faz sentido ainda. Se fizer, colocar de novo, olhar para o que tem para aquela semana, definir com mais clareza, e aí sim a gente vai conseguir, a cada semana, ter uma clareza de saídas e ter também uma sensação de, pô, velho, que reunião produtiva. Tipo, eu saí daqui meio que só com repasses para dar sobre o que eu fiz nessa minha última semana e de repente a gente já sai com a cabeça cheia de coisa nova e que fazem sentido para a área e tudo mais, diferente de se a gente fizesse aquele planejamento super detalhado no início do mês, que quando a gente chegasse aqui nessa semana 2 a gente ia falar, velho, nada a ver com a realidade. Então, a ideia que eu queria passar aqui na pauta seria muito da gente conseguir olhar, né, para aquilo que a gente já tem um certo domínio de planejamento estratégico, de conseguir fazer um planejamento legal, mas como é que a gente traz isso para a área e como é que a gente faz isso para acompanhar os membros. E aí, eu vou parar de